Vamos então estudar a história da estatística. A palavra estatística, ela tem origem na palavra latina status, que significa estado. Porque quando a gente for estudar, agora que a gente vai se aprofundar no estudo da estatística, a gente vai perceber que a origem da estatística, ela tem base em estudos feitos em cidades, crescimento de população, recenseamento de pessoas. Então, acreditava-se que aquele estudo relacionado aos estados, ou seja, às cidades, é que deu origem depois à palavra que a gente vai perceber como estatística. Então, estatística vem do latim status, que significa estado. Há indícios que a estatística já tenha sido empregada lá 3.000 anos antes de Cristo. Já se faziam no passado, na Babilônia, na China, no Egito, o recenseamento da população, seria o quê? A contagem das pessoas de um lugar. Quem é conhecedor da Sagrada Escritura sabe que lá no livro do Velho Testamento, no livro de Números, foi feita uma contagem do povo, até então chamado povo de Deus. Então, se você prestar atenção, já existem relatos históricos na Antiguidade da presença aí da estatística. Na Antiguidade, as informações estatísticas eram utilizadas para taxação de impostos também, como eu já falei anteriormente, recenseamento de pessoas, e agora taxação de impostos ou para o alistamento militar. O imperador César Augusto, por exemplo, ele ordenou que se fizesse um censo de todo o Império Romano para saber a quantidade de pessoas que estavam aí envolvidas sobre o Império Romano. Contudo, mesmo que a prática de coletar dados sobre pessoas, populações, às vezes sobre animais, taxação de impostos, fosse conhecida já desde o passado por egípcios, hebreus, caldeus e gregos, apenas no século XVII a estatística passou a ser considerada verdadeiramente uma disciplina. Nós vamos perceber que lá na escola alemã, as tabelas se tornaram mais completas. Surgiram então as representações gráficas, cálculos das probabilidades. A estatística então deixou de ser uma simples catalogação de dados numéricos para se tornar um estudo mais aprofundado sobre um todo, que a gente vai perceber futuramente que esse todo é a população, partindo da observação da parte desse todo que nós vamos conhecer nas próximas aulas como amostra. Atualmente, os estudos estatísticos têm avançado rapidamente, isso principalmente por causa das técnicas avançadas hoje que nós temos com o avanço da informatização. Temos percebido, então, o quanto a estatística tem colaborado com diferentes áreas. Vocês vão perceber, ao longo dos estudos, que a estatística ela vai ajudar muito o desenvolvimento profissional de vocês na coleta de dados, na observação da realidade atual, ou nos estudos específicos de cada área. A estatística ela é muito útil atualmente porque ela fundamenta as nossas tomadas de decisões. A gente vai perceber ao longo do nosso estudo que a estatística ela é que dá base às tomadas assertivas de decisões. A área, então, como já disse anteriormente, de negócios, ela é muito beneficiada pela estatística. Percebemos ao longo da construção da estatística o quanto ela foi se transformando com o passar do tempo. E na atualidade, nós vamos perceber na próxima aula que a estatística está muito fundamentada no desenvolvimento da tecnologia, principalmente, como eu já disse anteriormente, por softwares cada vez mais avançados, que possibilitam a gente mensurar diferentes variáveis ao longo do espaço de tempo, não é? Que podem ser usados na área de saúde, na área de gestão de negócios, na área de sociais aplicadas, humanas, exatas. Então, nós podemos perceber que a estatística tem múltiplas aplicações. Ok, pessoal? Mas vamos lá, vamos continuar os estudos. Deixa aqui uma frase para vocês. O sucesso nasce do querer, da determinação, da persistência, em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos lá então, pessoal, entender um pouco o que vem a ser estatística. Podemos dizer que estatística é a aplicação dos dados matemáticos. Então, nós já aprendemos lá na educação do ensino médio
o que vem a ser matemática, nós temos conceitos básicos de matemática. Agora a gente vai pegar um pouco desse conhecimento e aplicar dentro da estatística. A estatística é então uma parte da matemática aplicada, que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, e para a utilização dos mesmos na tomada de decisão. Nós vamos perceber então que a estatística, ela nos dá base para tomarmos ações assertivas, com base então em dados concretos, com dados científicos e matemáticos. Com os avanços tecnológicos atuais, nós vamos perceber que a estatística está se tornando cada vez mais informatizada, fazendo uso de diversos instrumentos que otimizam todas as ações de coleta de dados, organização de dados, análises e conclusões. Deixo aqui alguns exemplos de aplicativos, de programas que são utilizados no estudo da estatística hoje. Nós temos o SAS, o SPSS, o SISTAT, o Minitab, o Statistic R, que é o programa R, que é o mais conhecido da área de estatística, mas trabalha muito com linguagem de programação, e o nosso tão conhecido Excel. Eu creio que se a gente não tiver todos os recursos para se trabalhar com estatística, com Excel dá para se fazer muita coisa na área de estatística. A estatística na atualidade, como eu já disse, ela tem se tornado cada vez mais informatizada, mas deixo aqui uma atenção, um cuidado. Por outro lado, se nós automatizarmos muito as ações estatísticas, nós corremos o risco de utilizarmos técnicas inadequadas. Claro, pessoal, se a gente utilizar muita tecnologia, mas de maneira inconsciente, se a gente não souber, não dominar a área que a gente está trabalhando, nós corremos o risco de terceirizar para a tecnologia as decisões e tomarmos assim as decisões erradas. Porque para alguém trabalhar com os aplicativos, com os softwares que tem de estatística, primeiramente a gente precisa ter um conteúdo básico, um conhecimento básico sobre aquilo. A nossa matéria, nós não iremos nos aprofundar em um aplicativo específico ou em todos os aplicativos de estatística, mas nós vamos ter o conhecimento básico para que futuramente vocês possam se aprofundar cada vez mais em softwares, programas que cada empresa, cada profissão vai exigir. É necessário, então, uma compreensão dos conceitos básicos de estatística para tomarmos as ações de maneira criteriosa. Podemos dividir a estatística em 3 áreas: a estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística. O que vem a ser estatística descritiva? Ela também é conhecida como a estatística dedutiva. Ela tem por objetivo descrever e analisar uma determinada população ou amostra, sem o objetivo de tirar conclusões. Como o próprio nome diz, a estatística descritiva, ela trabalha com a descrição de dados. Podemos dizer então que a estatística descritiva é a parte inicial dos processos estatísticos, que se dedica à coleta de dados e à tabulação dos dados. A probabilidade pode ser pensada como uma teoria matemática, utilizada para estudar a incerteza, oriunda de fenômenos que envolvem o acaso. Então, qual que é a probabilidade de acontecer algo? Muitas vezes essa probabilidade, ela pode ser calculada. Não que seja uma certeza, mas é uma possibilidade que algo venha a acontecer. De maneira resumida, podemos dizer que a probabilidade é o estudo da chance de um evento acontecer, de um evento ocorrer. Por exemplo, a decisão de um fabricante de empreender uma grande campanha de propaganda visando aumentar sua participação no mercado é uma possibilidade de dar certo. Pode ser que esse investimento, essa decisão não venha a dar certo, mas existe uma probabilidade de dar certo. Pela estatística, nós conseguimos calcular qual que é a possibilidade dessa ação ser assertiva. A inferência estatística, ou também chamada de estatística indutiva, é a parte da estatística que se baseia em resultados obtidos. Ou seja, a estatística descritiva, ela coleta, tabula e organiza os dados para que a inferência estatística possa tirar as conclusões. Então, a inferência estatística está fortemente ligada à estatística descritiva, porque a partir dos dados que foram descritos na estatística descritiva, a inferência estatística ou estatística indutiva, ela pode, então, tirar conclusões para o comportamento de uma ação, para tomar de uma decisão. A inferência estatística, então, possibilita tirar conclusões, mesmo que generalizada, sobre dados de uma população.
Por exemplo, ao retirar uma amostra de um produto em um sistema produtivo, conclui-se que o lote todo produzido está conforme a qualidade amostrada. Vocês que trabalham, quem tem experiência de trabalhar numa indústria, vocês percebem que muitas vezes é feita análise da qualidade dos produtos através de amostras. E a partir daquela amostra, nós fazemos uma dedução, uma indução sobre toda a qualidade do lote produzido. É claro que ela é válida, porque ela tem por base dados matemáticos, mas a estatística indutiva, ela se baseia, às vezes se baseia numa coleta de uma pequena quantidade de dados e generaliza aquele resultado para toda a população. Ok, pessoal? Nós vamos estudar na próxima aula mais um pouco sobre população e amostra, tá bom? Deixo aqui uma frase para vocês. A persistência é o caminho do êxito. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. As fases do trabalho estatístico. Nós podemos dizer que o trabalho estatístico é um método científico que consiste em 5 etapas. Primeira etapa, a coleta de dados. A segunda etapa, tratamento dos dados. Terceira etapa, a apresentação dos dados. Quarta etapa, análise e interpretação dos dados. Quinta etapa, as conclusões. Vamos estudar nessa aula cada uma dessas etapas, com foco na coleta de dados, que é a primeira etapa do trabalho estatístico. Sem a coleta de dados, não tem como a gente realizar uma pesquisa estatística. Inicialmente, então, para uma pesquisa, precisamos definir um problema, um objeto de estudo. Qual que é a problemática do seu estudo? Essa é a primeira etapa do seu trabalho. Após definirmos essa problemática, vamos então agora dar início à coleta de dados. Existem diversas formas de se coletar os dados. Podemos utilizar questionários, entrevistas, podemos realizar testes, podemos utilizar documentos já existentes. Então, nós vamos perceber que a coleta de dados ela pode ser feita de várias formas. Ela é o primeiro passo para a construção, então, de todo o trabalho científico. Podemos dizer que a coleta de dados ela pode ser direta ou indireta. A coleta direta é quando os dados são coletados pelo próprio pesquisador. Ele, utilizando diversos instrumentos, realiza a coleta de dados. Já a coleta indireta é aquela coleta realizada de dados já existentes. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa pela internet, quando você faz uma pesquisa em documentos existentes na empresa, você está utilizando dados que já foram coletados por outro pesquisador. A coleta direta, como eu já disse, é realizada pelo próprio pesquisador que está realizando a pesquisa nesse momento. Em relação à coleta de dados direta, quando estudamos ela de acordo com o tempo, nós podemos dizer que ela pode ser contínua, periódica ou ocasional. Uma coleta contínua é aquela que é feita sem intervalos de tempo. A coleta periódica, ela tem intervalos constantes de tempo. A coleta ocasional, ela é feita sem relação de intervalos de tempo. A contínua, por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer uma coleta sobre a opinião dos seus colaboradores durante essa semana. Então, você começa a coleta na segunda e encerra na sexta. Então, você coleta a opinião dos colaboradores na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, essa é contínua, ela tem um espaço contínuo de tempo. Já a periódica, seria você coletar a opinião dos seus colaboradores um dia sim e um dia não. Por exemplo, eu coleto a opinião dos meus trabalhadores na segunda, mas não coleto na terça. Coleto na quarta, não coleto na quinta e coleto então na sexta. Seria uma coleta direta com intervalos de tempo. Já a ocasional, nesse mesmo contexto, é como se eu pegasse a opinião dos meus colaboradores na segunda, na quinta e na sexta. Então não tem uma relação lógica de tempo. A coleta indireta, como eu já disse anteriormente, ela pode ser de diversas fontes. Ela pode ser de internet, ela pode ser de documentos que a empresa possui. Às vezes é a coleta mais fácil de realizar. Normalmente se faz uma coleta indireta quando os dados já estão prontos. Se eu já tenho acesso aos dados coletados, não se faz necessário coletar novos dados. Apenas é necessário uma análise crítica sobre os dados que já existem. Será que eles foram coletados de maneira correta? Será que eles são de confiança? Tendo
esse conhecimento, essa certeza que os dados existentes são dados fidedignos, eu não tenho necessidade de fazer uma coleta direta. A estatística, ela é então essencial no direcionamento das ações empresariais. Como a gente percebeu as 5 fases do trabalho estatístico, se vocês lembram aqui do início dessa aula, nós percebemos que a última fase é a conclusão. A partir das conclusões que tiramos sobre uma problemática lá do começo dos nossos estudos, nós podemos então, a partir desse trabalho estatístico, tomar decisões. Então a estatística nos possibilita uma tomada de decisão assertiva. Por meio, por exemplo, de uma sondagem, da coleta de dados, do recenseamento de opiniões, do estudo da realidade social, dos recursos naturais, humanos, financeiros disponíveis, das expectativas do nosso cliente. Podemos, então, estabelecer metas e objetivos, a fim de que possam ser realmente alcançados e possibilitar, assim, o sucesso da nossa empresa. A estatística, então, ajudará os gestores na seleção e na organização da estratégia a ser adotada em seu empreendimento. E ainda na escolha de técnicas, de avaliações, de produtos e processos que evitem redução de custos e aumento de ganhos. Todo o planejamento é essencial nas empresas. E esse planejamento, muitas vezes, ele se baseia em dados que foram frutos do trabalho estatístico. O planejamento empresarial exige, então, um auxílio da estatística através das tabelas, dos gráficos que nós vamos aprender nas próximas aulas, que facilita a compreensão visual dos cálculos matemáticos. Quando você tem uma imagem de uma tabela, de um gráfico, de uma figura, de um fluxograma, fica mais fácil de você entender aquela realidade. Mas se para se elaborar um instrumento desse, é necessário a construção de todas as etapas do trabalho estatístico. O homem de hoje, em suas múltiplas atividades, lança a mão, então, das técnicas estatísticas a fim de evitar o erro na execução do seu trabalho. Deixo aqui para vocês uma frase. A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Amostragem e censo. Vamos lá? População e amostra. Primeiramente, vamos diferenciar o que é uma população e o que vem a ser uma amostra. A população é a totalidade de dados a serem estudados, sendo às vezes teórico ou imaginário. Mas por que teórico ou imaginário? Por exemplo, se quisermos saber a opinião de toda a população mundial sobre algo, a coleta de dados dessa opinião da totalidade da população mundial se torna algo inviável. Apesar de ter o número X da população mundial, de ser algo concreto, a aplicação do estudo dessa população como um todo se torna inviável. A população também é conhecida como um universo estatístico. Mas tomem cuidado, pessoal. Esse termo, quando a gente fala população, não se refere apenas a uma coleção de indivíduos. Então, não é apenas uma população de pessoas. A população é o alvo sobre o qual reside nosso interesse de estudo. Então, a nossa população pode ser tanto habitantes de uma cidade, como colaboradores de uma empresa, como produtos. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre a qualidade de um certo produto, a minha população é o total de produtos a serem estudados. Então, cuidado! Às vezes confundimos a palavra população com população de pessoas, mas não necessariamente a população estatística são pessoas, mas sim o objeto do nosso estudo. Algumas vezes podemos acessar a toda a população, mas nem sempre isso é viável, por vários motivos. Como já deu exemplo da população mundial, isso seria inviável temporalmente, ela seria inviável tecnicamente e muitas vezes seria inviável economicamente. Diante dessas impossibilidades, muitas vezes, ao invés de utilizarmos a coleta de toda a população de dados, utilizamos a coleta de uma parte dos dados para entender toda a população. Por exemplo, eu tenho 2.000 colaboradores na minha empresa. Eu quero entender a opinião deles sobre uma determinada ação empresarial. Para mim coletar
2.000 opiniões, às vezes isso se torna inviável economicamente e tecnicamente e temporalmente. O que eu posso fazer? Pegar uma parcela dessa minha população, desses 2.000 colaboradores, vamos imaginar que eu pegue 10%, pego 200 colaboradores. Então, às vezes seja mais viável trabalhar com uma parcela da minha população que a população como um todo. Essa parcela de estudo da população é chamado de amostra. Então, o que vem a ser uma amostra? Uma amostra é uma parte da população, é um subconjunto finito de uma população. As medidas estatísticas obtidas a partir do estudo das amostras são chamadas estimativas. Então, quando eu trabalho com uma amostra, eu gero estimativas. Já quando eu trabalho com a população, eu gero parâmetros. Qual a diferença de parâmetro e estimativa? O parâmetro é o resultado obtido a partir do estudo da população. E a estimativa é um resultado obtido, informações obtidas a partir do estudo de uma amostra. Ah, mas então o parâmetro é mais confiável que a estimativa. Não, pessoal, cuidado. Se utilizarmos a técnica correta de estatística, as estimativas, elas são tão confiáveis quanto os parâmetros. Mas quando eu utilizo um parâmetro? Um parâmetro muitas vezes é utilizado quando eu quero a exatidão daquela informação. Vamos imaginar que você trabalha numa grande empresa e teve um erro na qualidade de um certo produto. Mesmo passando por todo o processo de qualidade, mesmo sendo feitas as amostragens dos produtos, você percebeu que foi observado um erro naquele lote. Então, às vezes, é necessário fazer a examinação de todos os produtos produzidos naquele lote. Então, nós somos necessários, às vezes, tirar um certo parâmetro, ou seja, é necessário obter um parâmetro dos valores de qualidade daquele lote, pois as estimativas não foram suficientes para evitar aquele erro. Tanto os parâmetros quanto as estimativas são dados confiáveis, como já disse anteriormente. O que vai determinar a confiabilidade das estimativas são as técnicas corretas utilizadas. É por isso que a gente está fazendo essa nossa disciplina de estatística, a fim de aprender essas técnicas corretas e aplicá-las no exercício da nossa profissão. Quando comparamos dados de uma amostra, nós percebemos que se eu comparar dados de uma amostra com uma outra amostra, nem sempre são os mesmos, porque quando eu pego uma amostra e comparo com dados de outra amostra, muitas vezes as populações são diferentes. Vamos imaginar uma opinião da população brasileira sobre um determinado assunto. Se eu pegar a população, pegar uma amostra de cada estado e depois comparar as amostras dos estados entre elas, perceberemos que existe uma flutuação amostral. O que é uma flutuação amostral? É uma diferença que existe entre as amostras coletadas de populações diferentes. Então, populações diferentes geram amostras diferentes. Agora a gente vai estudar a diferença entre amostragem e censo. A amostragem é o estudo da amostra. Como a gente já estudou, acabou de falar anteriormente na nossa aula, que a amostra é uma parte da população. Então, esse estudo dessa parte da população é chamado de amostragem. Já quando eu estudo toda a minha população, eu estou realizando um censo. Não é da atualidade agora, mas há um bom tempo atrás se realizava o censo da população brasileira. Faz um bom tempo já que não se realiza esse censo. Esse censo é realizado a partir de coleta de informação de toda a população brasileira. Hoje, normalmente o IBGE, que é responsável pelo censo, trabalha através da amostragem. O censo, então, é o estudo de toda a população, enquanto a amostragem é o estudo de uma pequena parte da população, como já vimos anteriormente. Mas, como eu já disse, muitas vezes o estudo de toda a população a partir do censo se torna inviável por vários motivos. Por isso, a amostragem é, na prática, a técnica mais utilizada. Quando a amostragem é preferível ao censo? Ela é preferível ao censo quando a população é infinita, como eu já dei o exemplo no início da população mundial, o estudo da população mundial, apesar de ser algo concreto, existe esse número fechado da população mundial, se torna inviável a coleta de toda a população mundial. Então, a gente pode dizer que essa população é infinita. Ou quando nós necessitamos de dados mais atualizados, porque a amostragem é mais atualizada do que o censo. Porque o tempo que demora para o censo sair o resultado, a amostragem a gente consegue uma resposta mais rápida. Outro exemplo de utilização da amostragem ao invés da utilização do censo. Quando os testes
são destrutíveis. Por exemplo, eu quero testar a qualidade e a resistência de uma cadeira. E para estudar essa resistência dessa cadeira, muitas vezes eu tenho que destruir a cadeira para saber a resistência dela. E isso não dá para fazer através do censo, porque senão eu teria que destruir toda a produção empresarial. Então eu escolho uma parte daquela produção, uma amostra, e realizo o teste de destrutibilidade em uma parte da produção. Também é preferível a utilização da amostragem quando eu quero reduzir custos e quando eu quero otimizar o tempo, como eu já falei anteriormente. Então, diante da necessidade de redução de custos e de redução de tempo, a amostragem sempre é mais eficaz do que o censo. Mas existem situações que é necessária a utilização do censo. Em quais situações eu posso utilizar o censo? Quando a população é pequena. Eu dei um exemplo agora há pouco de um estudo numa empresa com 2.000 colaboradores. Mas imagine uma empresa que tenha 10 colaboradores, uma microempresa. Não tem necessidade de fazer uma coleta, às vezes, por amostragem 10 colaboradores. Então, se a população for muito pequena, é preferível o censo ao invés da amostragem. Outra questão também, se eu quiser uma amostra muito grande, vamos imaginar que eu tenho 1.000 colaboradores e eu quero amostrar 60% da população. Vou pegar, então, 600 colaboradores. Como o número da amostra é muito grande, às vezes é preferível fazer o censo. Às vezes é preferível coletar a informação de 1.000 colaboradores do que pegar 600 colaboradores devido ao tamanho dessa amostra. E também, como eu já disse anteriormente, o censo é preferível à amostra quando eu preciso da precisão dos dados. Como eu dei o exemplo no início de um lote que estava tendo problema de qualidade, então às vezes é necessário eu fazer o censo, a análise de produto a produto, para gerar então um parâmetro, dando a mim uma certeza da qualidade daquele lote. Vou deixar com vocês aqui uma frase. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Quando todos os elementos da população tiverem a mesma probabilidade de serem amostrados, ou seja, quando qualquer elemento da população puder ser escolhido para a amostra. Dois tipos de amostragem probabilística, a gente vai estudar a amostragem aleatória simples, a amostragem proporcional estratificada e a amostragem sistemática. Nessa aula, vamos estudar a amostragem aleatória simples. Esse tipo de amostragem aleatória simples, ela é equivalente a um sorteio lotérico. A amostragem aleatória simples é constituída de elementos retirados ao acaso da população. Então, todo elemento da população tem uma probabilidade fixa de ser retirado para a amostra. Por exemplo, a gente pode utilizar essa amostragem na chegada de carros em um posto de pedágio, por exemplo, fazer uma pesquisa relacionada às chamadas telefônicas de uma grande mesa de operação, ou de clientes em um caixa de supermercado, a produção em qualquer processo produtivo mecânico, ou sucessivos lances de uma moeda ou dado. É de máxima importância uma cuidadosa atenção à maneira que se escolhem os itens, pois eles devem ter, como já dito anteriormente, a mesma probabilidade de serem escolhidos. Hoje, esse sorteio pode ser feito através de aplicativos, por exemplo, alguns aplicativos aqui, o Sorteio Rápido e o aplicativo Sorteio. A amostragem aleatória simples, ela pode utilizar também, além de um aplicativo, nós podemos utilizar uma tabela chamada de tabelas de números aleatórios. Esse é um exemplo de uma tabela de número aleatório retirada de um livro de administração e ela mostra aqui uma série de números elaborados de maneira aleatória para que a escolha dessa amostra não seja tendenciosa. Como a gente vai utilizar uma tabela dessa, uma tabela de números aleatórios? Imagine, por exemplo, 500 clientes estão cadastrados em sua empresa e você precisa obter uma amostra aleatória de 2% dos cadastrados. 2% equivale a 10 clientes que a gente vai ter que amostrar nessa pesquisa. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Primeiro passo, fazer uma lista de números da população. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma lista aqui com 500 empresas, como a gente viu anteriormente. Então, eu coloquei a empresa 1, a WDC Limitada, a empresa 002, a Acompanhe SA, e aí, até chegar na nossa última empresa da lista, a JLS Electronics. Então, a gente precisa fazer uma amostragem aleatória
de 10 clientes dessa lista com 500 clientes. O segundo passo, a gente vai criar então uma regra para utilizar a tabela de números aleatórios. Como vai ser a nossa regra que a gente criou aqui, olha? Percorrer a última coluna da tabela de números aleatórios de cima para baixo, lendo os 3 primeiros algarismos de cada célula. Primeiramente, vamos entender como é que está formulada essa nossa tabela de números aleatórios. Como eu falei anteriormente, essa tabela é retirada do livro de Stevenson, ela tem números aleatórios, então existem diversas maneiras de poder ler essa tabela. No nosso exemplo anterior, a gente percebeu que a gente vai percorrer a última coluna da tabela, de cima para baixo, lendo os 3 primeiros algarismos de cada célula. Primeiramente, a gente vai entender aqui a formulação dessa tabela de números aleatórios. Ela é feita por grupos de números, de dados. Esses grupos são compostos por linhas e colunas, e nós temos as células, que são cada uma dessas sequências que nós temos em cada grupo, ok? Então, nós vamos utilizar a regra que a gente viu anteriormente. Percorrer a última coluna da tabela de cima para baixo, lendo os 3 primeiros números de cada célula. Então, a gente vai utilizar essa última célula, os 3 primeiros números. Com essa forma, a gente vai obter os seguintes números. 473, olha, 473. O 828, que é o número que vem logo abaixo. 920, 920. E assim, sucessivamente, a gente vai pegar a nossa amostra. Lembrando aqui que dessa amostra, nem todos os números serão úteis para a nossa pesquisa, porque no terceiro passo, nós teremos que desprezar os números que estão acima de 500, porque, recordando lá, a nossa pesquisa é feita com 500 clientes de uma empresa. Então, os números que estão acima de 500, nós temos que desprezá-los. Tá bom? Ou números que possam estar repetidos da nossa coleta da tabela de números aleatórios. Vamos lá. Então, nós vamos eliminar o número 828, vamos eliminar o número 920, vamos eliminar o número 923, vamos eliminar o número 750, o 764, o 838, o 652, o 913, e assim nós temos os números amostrados para a nossa coleta de dados. Nós temos o 473, nós temos o 380, o 272, o 488, o 224, 309, 192, 466, o 344 e o 412. Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números amostrados. Lembrando que lá no começo da nossa coleta de dados, a lista das empresas já era pré-existente. Então, basta agora recorrer àquela lista e encontrar as empresas que são identificadas por esses números. Assim, teremos 2% de 500 clientes, ou seja, 10 amostras com base na tabela de números aleatórios. Deixo com vocês essa frase no finalzinho da nossa aula. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Um grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. Olá, amigos. Vamos para uma nova aula de estatística. Nessa aula, vamos retomar os estudos aí da amostragem probabilística e, entre elas, a sistemática e a proporcional estratificada. Vamos lá? Amostragem sistemática. Utilizamos a amostragem sistemática quando os elementos da população já se acham ordenados. Por exemplo, nós podemos pegar as ruas de um CD logístico, as linhas de produção. Nesses casos, a seleção dos elementos que constituíam a amostra, ela pode ser definida por um sistema pré-estabelecido. A amostragem sistemática, então, é constituída de elementos retirados de uma população segundo o sistema pré-estabelecido. Vamos lá, vamos aplicar então a amostragem sistemática. Por exemplo, realizar uma amostra sistemática de 5% em uma lista com 5.000 clientes. Algumas informações são importantes para a amostragem sistemática. Nós vamos utilizar esses símbolos aqui, olha. A letra N maiúsculo para determinar o número da população, a letra N minúsculo para determinar o tamanho da amostra, a letra K minúsculo para definir o intervalo de retirada, o número então que vai servir como determinante para escolher esse sistema que a gente vai utilizar, e essa fórmula onde nós temos K igual a N maiúsculo dividido por N minúsculo, ou seja,
o tamanho do intervalo, ou o intervalo de retirada é igual o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra. Vamos aplicar isso para ficar um pouco mais fácil a gente poder entender. Primeiro passo, vamos seguir alguns passos para aplicar então essa amostragem sistemática. Primeiro passo, vamos encontrar o N maiúsculo, que é o tamanho da população, o N minúsculo, que é o tamanho da amostra, e o K minúsculo, que é o intervalo de retirada. Vamos voltar ao nosso exemplo? Exemplo, realizar uma amostra sistemática de 5% em uma lista com 5.000 clientes. Então, vamos lá. Determinando o nosso N maiúsculo, que é o número da população. Qual que é a nossa população? 5.000 clientes, que é a população, é o tamanho total dos dados que a gente possui. O N minúsculo, que é o tamanho da amostra, se a gente precisa de 5%, 5% de 5.000 clientes são 250 clientes. Tá bom? Agora vamos calcular o K, que é o intervalo de retirada. Então, para calcular o K, vamos utilizar aquela fórmula que eu falei anteriormente, que é o N maiúsculo dividido por N minúsculo, ou seja, o tamanho da população dividido pelo tamanho da amostra, e vamos obter então o número 20. Esse número 20 vai ser para a gente um referencial para a retirada dos elementos da nossa população. Segundo passo, determinar, ou a gente pode sortear através dos aplicativos que eu falei na aula anterior, ou através da tabela de números aleatórios, o primeiro número entre 0 e o K. Lembrando que o nosso K é 20, então nós vamos escolher o primeiro elemento amostrado entre 0 e 20. Essa escolha, ela deverá partir de uma amostragem aleatória, que é a matéria da aula anterior, que pode ser feita através de um aplicativo, um sistema, ou a gente pode utilizar uma tabela de números aleatórios para escolher o primeiro elemento amostrado. Então, o primeiro elemento que ficou no nosso caso aqui é o elemento 7. Nós escolhemos o elemento 7, tá bom? O terceiro passo, fazer a amostragem sistemática. Vamos lá aplicar então a nossa amostragem sistemática? O primeiro cliente, como já viu anteriormente, nós escolhemos, foi selecionado aqui o cliente 7, que é referente a uma lista que a gente já falou anteriormente, que já está ordenada anteriormente com todos os clientes de 0, 1 até 5.000. Então, o nosso primeiro cliente escolhido é o cliente 7, ou 07. O segundo cliente a ser selecionado, a gente vai utilizar o número referente ao primeiro cliente, mais o intervalo de retirada, que é o K. Então, 7 mais 20, 27. O terceiro cliente, a mesma coisa, eu pego o cliente anterior, né, 27, mais o intervalo de retirada. A gente vai ter o cliente 47, ou o 47º cliente, tá bom? E assim a gente vai obter toda a nossa amostra até chegar aos nossos 250 clientes amostrados, tá bom? Agora a gente vai para outro tipo de amostragem, que é a amostragem proporcional estratificada. Como o próprio nome diz, essa amostragem ela é proporcional, quer dizer, utiliza uma proporção já definida em populações que estejam estratificadas. O que é uma população estratificada? É uma população que possui grupos, tá bom? É o que está escrito aqui, olha, muitas vezes a população se divide em subpopulações, denominadas estratos. Estratos são subpopulações ou grupos dentro de uma população maior. Como é provável, então, a gente analisar esses grupos, há uma tendência que dentro de uma população que não é homogênea, uma população heterogênea, o que é normal acontecer? É normal que cada grupo tenha as suas características específicas dentro dessa população. Por isso eu não posso considerar numa população heterogênea todos os elementos de maneira uniforme, porque cada elemento dentro de uma população heterogênea tem as suas características que são específicas. Então nós vamos fazer o quê? A amostra, ela tem que ser proporcional ao tamanho da população e também levar em consideração os estratos. Por isso nós chamamos ela de amostra proporcional estratificada, ok? Vamos ver um exemplo aqui, olha. Vamos pegar, por exemplo, essa população aqui. Imagina uma população que ela tem 70% dessa população tem uma certa característica, 10% dessa população tem uma outra característica e 20% dessa população possui uma terceira característica diferente das anteriores. Então, quando nós realizarmos uma amostra dessa população, nós temos que ter na amostra um reflexo da realidade dessa população. Por exemplo, na
amostra, nós também teremos que ter 70% das características da população, referente a esse grupo de 70%, 10% referente a esse grupo de 10% da população e 20% da amostra também tem que ser referente a esse grupo de 20% da população. Vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, vamos obter uma amostra proporcional estratificada de 10% para uma pesquisa de estatura de 90 alunos em uma escola, onde 54 deles são meninos e 36 são meninas. Temos aqui, então, dois estratos relacionados ao sexo, o sexo masculino e o sexo feminino. Então, se a gente for montar essa amostragem, a partir dessa população que é formada por estratos do sexo masculino e feminino, nós teremos que levar em consideração, então, o sexo da população para a montagem dessa amostra. Aqui nós podemos perceber que nós temos, então, 54 pessoas do sexo masculino, 36 pessoas do sexo feminino, no total de 90 alunos lá da escola que a gente está estudando, tá bom? Então, olha, preste atenção. Então, se eu quero 10% para a amostra dessa pesquisa, esses 10% ele tem que ser referente ao sexo de cada grupo, para que essa amostragem ela seja proporcional às qualidades da população. Então, eu vou pegar o quê? Vou fazer 10% de 54, que eu vou ter 5,4. Não dá para utilizar uma pesquisa com 5,4 pessoas, né? Então, vou arredondar esse valor, de acordo com as normas da BNT, para 5 amostras. Vou pegar 10% de 36 do sexo feminino, vai dar 3,6. Utilizando o processo de arredondamento, nós teremos 4 amostrados. Então, numa população com 90 alunos, 10% da minha amostra corresponde a 9 amostrados. Desses 9 amostrados, 5 serão do sexo masculino e 4 serão do sexo feminino. Por que que a nossa amostra, então, ela tem essas características? Porque ela reproduz as características da população. Então, numa amostragem proporcional estratificada, a amostra reflete a realidade da população. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Vou deixar com vocês aqui uma frase, olha: o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Amostragem não probabilística. A amostragem não probabilística é um processo mais subjetivo. Ele depende mais do conhecimento que possui o pesquisador em relação à estrutura da sua população. É empregada muitas vezes porque é mais simples e, às vezes, pela impossibilidade de se aplicar uma amostragem probabilística. Por serem baseados em métodos estatísticos, a amostragem não probabilística também é considerada válida. Os resultados alcançados por uma amostragem não probabilística também são resultados válidos, já que se baseiam em dados estatísticos. Vamos considerar aqui dois tipos de amostragem não probabilística: a amostragem a esmo e a amostragem por julgamento. Na amostragem a esmo, o pesquisador procura ser aleatório, sem, no entanto, utilizar um sorteio rigoroso, como vimos na tabela de números aleatórios nas aulas anteriores. Nesse tipo de amostragem, o pesquisador ele faz uma busca aleatória, mas não necessariamente ele se baseia em métodos rígidos para fazer sorteio aleatório. Por exemplo, vamos imaginar uma caixa de parafusos como essa daqui da imagem. Se precisarmos tirar 100 parafusos de uma caixa aqui com 10 mil parafusos para uma amostragem, se utilizássemos uma amostragem aleatória simples, que a gente aprendeu anteriormente, com base em tabelas de números aleatórios, com base em aplicativos, isso seria extremamente trabalhoso. Mas poderíamos fazer uma retirada a esmo, escolher algumas peças aleatoriamente, sem nenhum sistema pré-definido. Os resultados de uma amostragem a esmo são os mesmos de uma amostragem probabilística se a população for homogênea. Então, se voltamos aqui no slide anterior, podemos perceber que todos os parafusos aqui são iguais. Então,
numa amostragem onde a população é semelhante e a população é muito grande, ela é homogênea, uma amostragem a esmo obtém os mesmos resultados de uma amostragem aleatória simples. Mas, se utilizássemos um modelo onde a população fosse heterogênea, com modelos e tamanhos diferentes, se a gente pegar novamente o exemplo aqui dos parafusos, a amostragem a esmo não seria, nesse caso, adequada. Porque aqui teríamos que levar as características específicas da população, e essa população é heterogênea, tem tamanhos e tipos de parafusos diferentes, por exemplo, nesse exemplo do parafuso. Amostragem por julgamento. Nesse tipo de amostragem, a amostra é colhida de parte da população que é acessível ou julgada mais ideal pelo pesquisador. Então, é o pesquisador que julga qual que é a melhor amostra daquela população. Então, às vezes, por não ter acesso a toda a população, a amostragem é feita em uma parte acessível da população. Ou, às vezes, o pesquisador ele tem um conhecimento específico, tem um conhecimento mais avançado, aprofundado sobre aquela população, então ele determina qual será a amostra. Então, se faz, nesse caso, uma distinção entre a população objeto, aquela que se tem em mente em realizar o estudo, e a população amostrada, que é a parte que está acessível ao pesquisador. Se essas duas populações estiverem as mesmas características, esse tipo de amostragem vai ser equivalente a uma amostragem probabilística. Se o tamanho da amostra, por exemplo, é bem pequeno, digamos que a gente tem que realizar uma pesquisa com 5 itens, a amostragem aleatória pode não ser totalmente representativa. Já uma pessoa que tem mais afinidade com aquela população, ela pode escolher os itens corretos a serem amostrados de maneira mais representativa. Vamos, por exemplo, imaginar uma pesquisa realizada numa grande rede de restaurantes. Às vezes, realizar a pesquisa em toda a rede se torna uma pesquisa, às vezes, demorada e uma pesquisa muito custosa. Então, faz necessário, por exemplo, o conhecimento da administração em escolher quais restaurantes podem participar dessa pesquisa. Vale destacar, então, que a amostragem por julgamento ela é mais rápida e menos custosa, porque ela não precisa construir uma listagem de itens da população. Resumindo uma revisão geral sobre os tipos de amostragem que estudamos até agora. Lembrando que nós estudamos as amostragens probabilísticas, aleatória, sistemática e estratificada, as amostragens não probabilísticas que estudamos hoje, a esmo e por julgamento. Se a gente for pegar as características gerais de cada uma dessas amostragens, poderemos resumir dessa seguinte forma. A amostragem aleatória é aquela que utiliza uma amostra aleatória com base em uma tabela de números aleatórios ou em um sorteio eletrônico. A amostragem sistemática é aquela que se baseia num sistema pré-definido. A amostragem estratificada é quando a população é heterogênea, então é necessário gerar uma amostra heterogênea. A amostragem a esmo é aquela que a escolha parte de um sistema, de um regime que não foi pré-definido. A amostragem por julgamento, a amostra é escolhida por critério do pesquisador. Ele julga qual é a melhor amostra dentro daquela população. Deixo com vocês essa frase, olha, estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.